Oi, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. E para quem não me conhece, eu me chamo Larissa, sou estudante do curso de Pedagogia e sou monitora do PT de Português, /língua portuguesa. E eu te convido a assistir a minha aula sobre os advérbios, que é um tema bastante interessante que infelizmente muitas pessoas ainda confundem os advérbios com os adjetivos, enfim. Por isso eu te convido a assistir, a permanecer aí ligado nessa advérbios. O que são os advérbios? Os advérbios são aqueles que vão expressar circunstâncias de modo, de tempo, de lugar, tá? Então aqui a gente vai começar conceituando esse advérbio, os advérbios, né? Porque são vários. Aqui tá dizendo pra gente, né? Vamos ler aqui. Os advérbios são palavras que acompanham o verbo, outro advérbio, tendo a função de intensificá-lo ao adjetivo ou a uma fala, sendo capaz de modificar, de mudar, né, seu sentido e exercendo a função de adjunto adverbial. Vamos resumir o que ele está dizendo? Ele está dizendo para a gente que os advérbios são aqueles que vão indicar circunstâncias, tá? E vão estar junto do verbo. Por exemplo, vamos ver aqui o advérbio de lugar. Ele está mostrando para a gente vários advérbios de lugar. Ó, a quem, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, etc. Aqui acabamos de ver um advérbio de lugar. Por quê? Porque são aqueles que vão expressar, vão indicar na circunstância de lugar. Exemplo, Anderson falou que o presente de Júlia está perto da porta. Quando a gente está podendo observar, né, que Anderson falou que o presente de tal pessoa está perto, esse perto ali, a gente chama um advérbio de lugar, porque está indicando o lugar no qual o presente está, tá? Ó, Anderson falou que o presente está perto, tá? Então, aqui a gente tem um advérbio, porque eles estão acompanhando o verbo está, tá? Próximo, um advérbio de tempo. O que é um advérbio de tempo? Advérbio de tempo são aqueles que vão expressar tempo, né? Hoje, logo, primeiro, outrora, amanhã, cedo, dantes, depois, ontem, tarde, ainda, antigamente, nunca, tá? Todos esses aqui são advérbios de tempo, tá? Um exemplo de advérbio de tempo dentro de uma frase antigamente ela falava comigo, agora não fala mais. Ó, antigamente, ó, foi-se o tempo que aquela pessoa falou comigo, antigamente, tá? Antigamente ela falava, ó, tá junto do verbo, falava. Falava vem de quê? Falar. É um verbo, tá? Termina em R e exerce uma ação. Antigamente ela falava comigo. Então, advérbios de tempo são aqueles que vão expressar tempo. Próximo, um advérbio de modo. Bem, mal, assim, adrante, melhor, pior, depressa, devagar, às escondidas, aos poucos, às pressas, às claras e etc, né? Etc. Aqui a gente acabou de ver um advérbio de modo. Por quê? É o modo como a pessoa vai reagir, como ela reagiu, né? Por exemplo, um exemplo de advérbio de modo. Aqui, às pressas, Júlia saiu do hospital. Qual foi o modo que Júlia reagiu? Às pressas, tá? Então, às pressas é um advérbio de modo. Por quê? Porque mostrou pra gente como aquela pessoa se comportou, como ela reagiu. O modo dela foi como? Foi calmo, foi às pressas, foi às escondidas, às claras, tá? Então, quando eu digo que às pressas, Júlia saiu do hospital, é um modo. Tá mostrando pra mim como aquela pessoa se comportou, se expressou através do fato, né? Do acontecimento. É um advérbio de
intensidade. Um advérbio de intensidade é aquele que vai intensificar, né? Um verbo vai dizer muito, demais, pouco. Então, e outra coisa, ao mesmo tempo que ele pode dizer muito, pouco, bastante, em excesso ele pode diminuir, ele pode dizer também, né, pouco, pouquíssimo, muito menos, menos, tá? Então, o advérbio de intensidade é aquele que vai expressar a intensidade, né? Muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, tudo, nada. É aquele que vai intensificar um verbo. Por exemplo, aqui. Iandra ama muito Micael. Aqui, quando eu digo que Iandra, ela ama muito Micael, tá intensificando o verbo, ó. Aqui o verbo ama, que vem de quê? De amar. Tá indicando pra gente, tá intensificando o verbo ama, né? Ó, aquela pessoa ama muito. Então, aqui eu tô intensificando um verbo. Além da pessoa amar, ela ama muito, tá? Então, quando eu digo Iandra ama muito Micael, eu estou intensificando um verbo, tá? Muito. Um advérbio agora de afirmação. São aqueles que vão afirmar, né? Sim, certamente, realmente, de certo, afetivamente, certo, decididamente, de veras, indubitavelmente, tá? Além de usar o advérbio de afirmação, né? Que é o comum, que é o típico, que é o sim, ele pode usar certamente, tá? Vamos ver aqui um exemplo de advérbio de afirmação dentro de uma frase. De certo, Beatriz está chateada. Eu estou fazendo o quê? Estou afirmando, ó, realmente, na certa, ela está realmente chateada. Estou afirmando, sim, ó, Beatriz está chateada. Então, eu usei o de certo para expressar o quê? A minha afirmação. Realmente ela está com raiva. Sim, ela está com raiva. Certamente ela está com raiva, tá? Então, um advérbio de afirmação é aquele que vai afirmar, tá? E de negação é aquele que vai negar. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma alguma, nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. Advérbio de negação são aqueles que vão negar. Jamais assistirei este programa. Eu estou negando, ó, jamais assistirei, tá? O advérbio de dúvida é aquele que duvida daquilo que a gente não tem certeza, né? Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, quem sabe, tá? Por exemplo, porventura, chegarei a tal casa depois das 10, tá? Eu estou com dúvida, ó, porventura, talvez, provavelmente, quem sabe, tá? Então, advérbios de dúvidas são aqueles que vão expressar dúvidas dentro da frase, tá? Por certo, provavelmente eu vá à aula, talvez eu vá à aula, por certo, quem sabe, casualmente, talvez, tá? Então, encerramos aqui a nossa aula. Então, os advérbios são aqueles que vão expressar circunstância e vão acompanhar o verbo, podem intensificar o verbo, tá? Então, é isso. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Então, até a próxima. Beijo e se cuida.